5617. E não perca tempo! Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Casa dos Genéricos, lugar de comprar barato. Olá, hoje nós vamos começar, a gente vai começar diferente hoje, a gente vai começar com uma reflexão para a gente poder ir para os nossos destaques. Eu queria dizer para vocês que a primeira coisa que a Covid-19 tem nos ensinado é que fazemos parte de um sistema muito complexo e ele nos ensina impermanência. Ele não faz parte do nosso projeto de longevidade, é isso que eu estou querendo dizer. Ele não nos dá escolha, não se interessa se temos dinheiro ou não, ele não aceita barganha. Então, ele vai nos ensinar algo mais importante sobre humildade, resiliência, humanidade. Nós vamos passar por um aprendizado histórico, estamos passando. Vamos entender que a desigualdade social e a exploração da terra, do planeta, não fazem parte do jogo. Todas essas soluções que produziram desigualdades, segregação, verticalização, estão em xeque. A crise vai nos levar a criar economias regenerativas e não extrativistas, diminuindo gaps de pobreza e desigualdades que são oriundos, na verdade, desses modelos exploradores obcecados por dinheiro. Nós vamos aprender a co-criar, a fazer trabalhos colaborativos, também criar soluções em rede. A gente precisa reconhecer um novo locus de poder e nós somos nós. Somos nós que vamos fazer isso. Ninguém vai resolver isso por nós. Esse é o nosso momento para realmente nós nos unirmos. A gente precisa disso. Para começar, então, o programa, eu queria abrir com um poema do Fernando Sabino que diz: de tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. E aí a gente tem que fazer uma interrupção, mas simplesmente a gente tem que ter um caminho novo, na verdade. E aí um caminho novo da queda é um passo da dança, do medo a gente tem que fazer uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. O programa de hoje vai falar sobre tudo isso de algum modo. O nosso palestrante, a nossa primeira entrevista nesse bloco é com o Alan Costa. Ele tem quase 1000 eventos no Brasil e no exterior, escritor, especialista em inovação e empreendedorismo, empresário, investidor anjo, cofundador ao lado do jornalista Ricardo Amorim, da plataforma AA Inovação, e ele também é AMP, que é, na verdade, um programa avançado de gerenciamento para executivos da Universidade de Harvard. É um programa muito importante que deu ao Alan também muita experiência nessa área. Ao vivo a gente vai ter direto de Portugal o Felipe Zamana, professor e pesquisador da criatividade da Universidade Criativa em Porto Claro, em Portugal. Ele era um coordenador super importante pedagógico também do Dia Mundial da Criatividade, que já acontece no Brasil há alguns anos. A gente vai ter direto do Reino Unido a Naderra. A gente vai ter um desfile de moda digital e hoje também é dia do Orgulho Nerd. Eu queria dedicar esse programa a vários amigos, no dia do Orgulho Geek. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente está no ar, eu volto em 10 segundos. Até já! E olha só, começando o programa de hoje, antes da gente ir ao vivo direto com Alan Costa, eu queria chamar para vocês quem assina a nossa trilha sonora de hoje, que na verdade é a nossa playlist. Você sabe que nesse formato novo do nosso programa, a gente agora tem convidados que assinam as músicas que vocês ouvem durante a nossa 1h30 no ar, ao vivo aqui para a Rede Meio Norte. Diversos estados do Brasil, em canal fechado, em canal aberto, os nossos internautas incontáveis que nos acompanham também aí pelo nosso portal meionorte.com. E hoje é o Lucas Coimbra quem assina. O Lucas todo apaixonado, nesse começo de... Porque a gente
começando o ano, a julgar pelos feriados que estão sendo antecipados. Daqui a pouco é Natal, já tirei minhas luzinhas lá do lugar, já estou pronta para esse feriado antecipado, né? E depois que o Roberto Carlos fez o show, né? O Brasil teve essa ideia e tinha que contar para os outros, encerra logo o ano. E aí, nesse finalzinho de ano que eu estou tirando onda e comecinho de uma próxima fase, a gente tem o Lucas Coimbra todo apaixonado assinando a nossa trilha sonora. Roda o Lucas aí pra gente ver antes do Alan. O nome da playlist se chama Guri do Amor, que é um quadro que eu faço no Instagram, que dá conselhos amorosos para as pessoas. A gente questiona muito os relacionamentos e todas as suas demandas, né? Independente de qual é a sua forma de relação, né? E essa playlist conta com músicas da Bios Becks, de Daniel Kizal, um artista canadense. Conta também com Jalu, um outro artista paraense que eu adoro bastante, dentre outros, muitos outros artistas. Essa playlist, elas são as músicas que eu estou namorando no momento, que eu gosto de usar esse termo para as músicas que eu namoro. E essas músicas que eu namoro refletem o que eu estou vivendo muitas vezes e também reflete a minha forma de compor, a minha vibe que eu quero compor. Então, ouvindo essas músicas do Guri do Amor, dessa playlist, você vai entender um pouquinho do meu estilo hoje, de como eu estou vivendo, do que eu estou sentindo. Porque através dessas músicas que eu estou namorando, vocês vão poder se conectar um pouquinho comigo e com esses outros artistas que são incríveis também. É isso, muito obrigado. Obrigado, Maia Veloso. Obrigado, produção Falando Nisso, por me dar essa oportunidade. Um beijo pra vocês. Fiquem em casa. O que surgiu primeiro e criou tudo. Uns dizem o silêncio, outros o escuro. Legal, obrigada Lucas, prazer enorme, obrigada pela playlist assinando o nosso programa. Bom, já apresentei a vocês o nosso convidado nacional de hoje, o Alan Costa, já está aqui conosco. Alan, eu espero que você esteja me ouvindo com a batida perfeita da última vez que eu ouvi você, que aliás foi quando nós nos conhecemos. Eu estava num evento regional, de repente entrei e comecei a ver um cara falar com muita clareza, honestidade, com muita convicção. Gente, eu estava muito atrasada, eu peguei o meu celular, cancelei os compromissos e fiquei até o fim. E assim eu conheci o Alan. Quando acabou a palestra, eu fui lá, dei um abraço nele, eu falei, cara, você é incrível, você era o que eu estava precisando ouvir, foi Deus que mandou você aqui para falar comigo. E aí o Alan, eu já apresentei, já disse quem é o Alan ainda há pouco. O Alan é esse palestrante, escritor, ele é cofundador da Inovação, junto com o jornalista querido Ricardo Amorim, né, que é uma referência na área de economia. O Alan já passou por Harvard Business School, num programa de gerenciamento avançado para executivos, faz palestras internacionais, já ocupou cargos importantes no Brasil na área de empreendedorismo, e ele largou, aí ele ficou famoso porque saiu uma matéria com ele dizendo que ele largou um emprego de R$1 milhão, aí ele sempre diz por ano, para poder fazer aquilo que é fazer essas consultorias, fazer esse trabalho que ele faz, e que ele se reinventou e ressignificou e tem ajudado tanta gente nessa pandemia. Estou muito feliz que você topou, vamos fazer esse tempo render aí. Muito obrigada. Eu é que agradeço pelo convite, né? Me sinto honrado de estar aqui com você. Me sinto honrado de ouvir você fazendo essa referência tão elogiosa aí no começo, mas realmente foi um encontro muito bacana, né? E eu fico feliz que esse encontro esteja dando frutos e que a gente tenha mantido o contato desde então e que nós continuemos juntos. Espero que esse relacionamento continue dando frutos aí, que nós tenhamos várias oportunidades como essa. Sim, vai dar. Alan, a Covid-19 mudou tudo. Estamos diante de novos parâmetros, de novos desafios. Abri o programa falando um pouco sobre isso, imersa nisso. E aí a gente tem novos marcadores, a gente está sendo desafiado a ser mais flexível, né? Nós precisamos ser mais flexíveis. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque nunca aconteceu e a maioria não vê como oportunidade, porque vê como oportunidade também dá a gente, de certo modo, uma zona de conforto, quando a gente tem estabilidade financeira ou quando a gente está rodando o nosso trabalho ou o nosso negócio. Mas o fato é que pessoas como você
vai dizer sim que o futuro não é mais como era antigamente, como dizia a música, mas vai falar do que é esse futuro que está acontecendo aí. Que mundo vai emergir ou já está emergindo, porque eu particularmente não acredito nesse novo normal, mas já eu quero saber a tua opinião sobre isso. O que vem por aí, Alan? O que está acontecendo? E eu sei que você vai falar muito provavelmente para empreendedores, para profissionais liberais, mas acima de tudo você tem falado para as pessoas, porque a gente tem a nossa vida para fazer uma gestão. E isso é sermos empreendedores das nossas próprias vidas. Queria abrir com isso, falando com você. Legal, é uma abertura bastante oportuna, Maia, porque ela me dá a oportunidade de começar compartilhando com quem nos assiste a essência daquilo que eu estou enxergando a respeito desse novo normal. Eu, como você, também tenho algumas restrições a esse termo, né, essa expressão do novo normal, porque parece que vai ter um mundo completamente novo que a gente não conhecia, e eu, sinceramente, não acredito que a coisa vai ser bem assim. Primeiro, vamos colocar isso em perspectiva. A gente está passando por um momento difícil, é fato. A gente nunca experimentou a profundidade que a gente está experimentando em termos de uma crise, porque essa crise não é só uma crise econômica como tantas que a gente já viveu, essa crise não é só uma crise política como tantas que a gente já viveu, e essa crise não é só uma crise de saúde como algumas que a gente já viveu no passado com outros vírus de gripe, H1N1 e coisas do tipo. Essa crise juntou tudo de uma vez só e se transformou numa crise social profunda. E por que social? Porque ela vai mudar algumas coisas na nossa sociedade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: no fundo, a gente está sim num momento difícil, mas a gente, quando coloca isso em perspectiva, a gente percebe que, na verdade, a gente já passou por momentos parecidos com esse. Do ponto de vista econômico, ali em 2008, 2009, quando a gente teve uma crise internacional muito grande, a gente já passou por isso. Quando a gente teve H1N1 chegando no Brasil, a gente já passou por isso de alguma maneira. A gente passou por impeachments de presidentes sucessivos portanto, a gente já conhece também crise política como funciona. A única diferença é que essa crise juntou tudo de uma vez só e isso torna ela um pouco mais grave. E aí, quando a gente percebe esse momento com essa perspectiva um pouco mais ampla, isso nos dá uma outra dimensão a respeito desse mundo que vai vir depois. O que eu quero dizer com isso? Você usou uma expressão no começo que você disse que você não concorda com ela, e eu também tenho restrições a ela, que é o tal do novo normal. As pessoas têm falado que vai emergir um mundo que é completamente diferente, meu Deus do céu, parece que vai começar aí um movimento no planeta Terra que a gente nunca viu antes. Muito cuidado com isso, Maia. Sabe por quê? Porque isso gera uma ansiedade que é desnecessária. A maioria das pessoas hoje está sendo bombardeada por informações de uma maneira incontrolável, fake news circulando por grupos de WhatsApp. Nós vivemos essa era do hiperestímulo e da hiperinformação. E aí passar por essa pandemia no meio dessa crise de informação tem gerado isso, e as pessoas, quando estão muito ansiosas, muito nervosas, elas não conseguem raciocinar direito. Então eu acredito que o que vai acontecer nada mais é do que o que já vinha acontecendo. E nós podemos, ao longo desse nosso papo, explorar por que eu acredito nisso. Mas se você for olhar para algumas coisas que estão dizendo que vão acontecer, não tem nada de novo. Apenas tem um movimento de aceleração de coisas que já aconteciam. Eu vou dar um exemplo agora e depois nós podemos explorar outros. Mas muitas pessoas têm falado que o comércio vai ter que se reinventar, porque o comércio está sendo impactado profundamente, as pessoas estão descobrindo que podem comprar pela internet, comprar à distância, a quantidade de pessoas fazendo esse processo de e-commerce, né, aumentou exponencialmente. Eu tenho dado o exemplo da minha mãe, que tem 80 anos e nunca na vida tinha comprado nada utilizando qualquer meio que não fosse ir até um balcão para comprar aquilo que ela precisava. E aí eu estou dando o suporte que ela precisa, ela não pode sair de casa, eu tenho que fazer as compras de remédio, de comida e tal. E outro dia ela me pediu um remédio, eu disse que ia buscar, daqui a pouco ela me ligou e disse que não precisava mais. E por que não precisava mais? Porque ela comprou sozinha, mandou alguém entregar na casa dela. E o mais maluco é que assim, ela não comprou pelo celular, usando mobile commerce, usando internet. Não, ela comprou com o telefone. Ela discou para a farmácia e descobriu que o cara entrega o remédio na casa dela. Olha que coisa fantástica. Sabe qual é a consequência disso? Minha mãe agora aprendeu que dá para comprar as coisas em casa. E assim como minha mãe, tem mais um monte de gente que se incluiu no consumo à distância. A consequência é que o comércio vai ser impactado. Mas vamos lá, mas será que isso é tão novo assim? Há quanto tempo nós estamos falando que o comércio precisa se reinventar?
Só que a gente tem subterfúgios, a gente patina, a gente demora para fazer certas coisas acontecer, e aí quando chega o Covid, aquilo que talvez ainda ia demorar mais 2, 3 ou 4 anos para acontecer, acontece num espaço de tempo de 2 semanas. E, portanto, aquilo que nós já vínhamos falando da necessidade do comércio se reinventar, mais orientado à experiência, mais orientado a outras propostas de valor, acontece de uma vez só. Então perceba que não é um mundo tão novo assim. É um mundo sobre o qual a gente já vinha falando há algum tempo. Só que agora ele chegou abruptamente porque nós estamos vivendo uma crise. E vários outros segmentos, a gente pode falar depois sobre educação, a gente pode falar sobre isso que a gente está fazendo aqui, né? Sobre home office, sobre como aprender à distância. Tudo isso são coisas que já existiam. Foi muito acelerado, né? Foi muito acelerado tudo isso. Esse processo todo. E que bom que foi acelerado, porque a gente já estava... quem trabalhava de modo preditivo em alguns segmentos já sentia e já fazia leitura de sinais e de dados e de cenários e já estava pronto para o que está por vir. Acontece que a imensa maioria das empresas não tinham processos digitalizados, processos digitais, isso não significa estar no Instagram, no Facebook, isso significa muito mais para poder rodar de casa, né? E aí alguns segmentos estão tendo mais facilidade, outros mesmo sem facilidade reagiram rápido, como é o caso do segmento de gastronomia, mesmo virando fornecedores de aplicativos, né? Quem diria restaurantes maravilhosos virando fornecedores de comida para aplicativos, né? E outros com mais dificuldade. Então, uns ainda estão tentando entender sem saber o que fazer, porque não tinham migrado para esses processos digitais, e os outros estão meio perdidos e outros estão reagindo. Quais os setores você acha que, dentro dessas ondas que a gente tem o hábito de mapear, dizem que a gente está no final da segunda onda, indo para a terceira, eu já nem sei em que onda eu estou nesse tubo gigante de surf, na verdade, mas que onda a gente está agora e o que fazer para aqueles que ainda não despertaram, ou que até despertaram, mas não sabem por onde começar a migrar para esse mundo que é o nosso mundo agora. Não é o que vai ser depois, é o que está sendo agora que vai modelar, prototipar muito o que virá depois. Exatamente, como você bem disse, né? O mundo que a gente já está vivendo e que eu tenho falado isso para os empreendedores, para empresários com quem tenho conversado. O pior erro que a gente pode cometer nesse momento é a gente ter uma mentalidade que, de alguma forma, acredita que nós estamos passando por um momento que vai passar e, quando ele passar, tudo volta a ser como era antes. Eu não sei exatamente como é que vai ser, mas eu tenho certeza que não vai ser como era antes, porque a lógica da sociedade foi alterada, como eu disse no começo. Não é só uma crise social, só uma crise econômica, não é só uma crise de saúde, não é só uma crise política, é tudo junto. E isso alterou a estrutura da sociedade. Então, para a gente falar de setores, é bacana a gente entender que tipo de alteração esse mundo que vai vir depois da crise vai ter. Ele vai ter muita alteração do ponto de vista do comportamento das pessoas. Porque assim como minha mãe descobriu que dá para comprar coisas à distância, as pessoas estão aprendendo que dá para trabalhar em casa. Há quanto tempo nós temos falado de teletrabalho, home office? Porque, por exemplo, eu, na minha empresa em São Paulo, numa das empresas das quais eu sou sócio, nós temos lá centenas de pessoas que trabalham em São Paulo e algumas dessas pessoas gastam 2 a 3 horas por dia no trânsito para ir para o escritório. Me responda, Maia, que lógica faz você fazer uma pessoa gastar 2 horas, 3 horas por dia no trânsito? Não faz mais sentido. Sendo que a gente pode fazer o que está fazendo aqui agora. Então, essas pessoas descobriram que dá para trabalhar em casa e as empresas descobriram que manter as pessoas em casa é bom, porque, no geral, as pessoas estão sendo mais produtivas em casa. A nossa psicologia está mudando, não é? Acho que a psicologia do investidor está mudando e os negócios vão mudar com isso. É interessante, eu vi uma entrevista no começo do mês do Larry Fink, que acho que, claro, que você sabe, né, que é um dos mais poderosos dos mercados financeiros, à frente da BlackRock, e ele dizia, ele falava exatamente sobre isso, que essa psicologia do negócio, ela muda. Aí eu pego essa declaração do Larry e aí te pergunto, como é que a gente equilibra eficiência e inovação mesmo em tempos difíceis como esse? Tem Então, essa é uma mudança de comportamento que a gente...
essa é uma mudança de comportamento que a gente vai ter como consequência, né? Por quê? Porque o exercício da liderança, por exemplo, o líder sempre tem aquele papel de ser o propulsor da mudança, de ser o propulsor da inovação, aquele que incentiva isso de alguma maneira. E aí, pensa comigo, né? Como é que a gente vai exercer liderança agora se a gente não tem mais uma parte daquele olho no olho, daquele contato pessoal que a gente costumava ter? Isso transforma tudo. O papel do líder vai ter que se transformar. Então, conciliar essa ideia de eficiência com a inovação vai passar cada vez mais, de novo, Maia, por algo que a gente tem falado já há algum tempo e que agora vai colocar uma pressão de uma vez só, porque o coronavírus fez com que isso acontecesse. Eu estou falando aqui de propósito, porque quando você tem pessoas trabalhando em casa, não dá para imaginar que aquela lógica antiga da liderança de comando e controle é algo que tem qualquer possibilidade de funcionar. Porque você consegue imaginar o seguinte, uma empresa que trabalha numa lógica de comando e controle, ela tem os seus colaboradores saindo de casa e indo para a empresa, e muito naquela vibração do tipo, enquanto o chefe está olhando, eu faço o que eu tenho que fazer, e quando o chefe não está olhando, eu, de certa forma, não estou tão empenhado assim no trabalho. Porque essa é a ideia do comando e controle, né? Se a gente for pensar em organograma, que é algo que a maioria das empresas usa até hoje, isso foi inventado por um general prussiano em 1700 e beirada. Então, é um negócio que não tem o menor sentido. Foi algo criado para controlar a estrutura de um exército. No mundo que vai surgir depois da crise, uma pessoa que estiver fazendo home office em casa não está com o chefe no seu pé o tempo inteiro para ver se ele está trabalhando. Portanto, ele precisa trabalhar não porque sim, mas ele precisa trabalhar porque ele acredita no trabalho que ele faz e porque ele conecta isso que ele faz com algo que é maior do que ele, com a ideia de um propósito maior, de ter um significado maior. As pessoas vão ter que trabalhar em casa porque gostam de trabalhar, porque amam o que fazem, porque veem uma relevância em termos daquilo que elas estão entregando. E o desafio é ajustar. Pode falar. Eu só concluía dizendo que ajustar esse modelo de liderança vai ser muito difícil para muitos dos líderes atuais, que eu acho que é o que você ia dizer. O desafio para o líder é mudar essa chave e passar a praticar uma outra forma de liderança muito mais conectada, com essa ideia de ter um propósito para fazer aquilo que a empresa faz. E também esse poder extraordinário do ficar em casa, da descoberta do home office, dos novos modelos de entrega de serviços, de como rodar negócios, as lives artísticas, a comida que chega, o trabalho que é feito em casa, ele vai ser um poder, mas dentro de um livro, acho que até a metade, até a página 11 vai. Porque, assim, quando a gente fala desse poder de ficar em casa, a gente está falando de uma massa gigante. A gente está falando de pessoas, de MEIs, que eu quero falar sobre isso com você já. A gente está falando do micro e pequeno empresário. A gente está falando de um consumidor que vai ter que foi educado agora na marra e até está começando a se acomodar, tanto que a gente já tem sábado e domingo. Antes estava tudo junto e misturado, a gente não sabia o que era. É verdade. Né? Então, assim, como é que é esse novo consumo? Mas antes de falar sobre isso, eu queria dividir uma tela com você, só para você escolher um ponto desses aí, que são, dentro do impacto da Covid, tem 11 forças, macro-forças dessa disrupção. É a nossa cara esse negócio de disrupção, não é, Alan? A disruptura, tem que mudar, tem que romper, né? E aí, a gente tem aí a distribuição de renda dessas forças macros da disrupção, o fator educação, o drive da infraestrutura, do governo, da geopolítica, da economia, da saúde pública, da demografia, do meio ambiente, mídia e telecomunicações e tecnologia. Se você tivesse que escolher, eu vou fazer uma maldade com uma pessoa do nível do Alan Costa, mas tudo bem, a gente está ao vivo, eu tenho que pensar no tempo. Imagina, então, assim, imagina. Qual seria a mais relevante força macro dessa disrupção, na tua opinião? Assim, se você tivesse Maia, que... Essa é uma pesquisa do Google, né, que foi liberada agora no começo de... Acho que você já viu, claro, agora em maio, né? E aí eles mostram essas forças, eu fiquei muito impressionada. Falei, cara, vou conversar com o Alan sobre isso, saber dele o que ele acha, porque eles enumeraram não por ordem de importância, de prioridade, sim. Eles só enumeraram. O que você acha que pega e realmente que a gente vai ter que rever real, de fato? Mas eu acho que como você disse, é muito difícil escolher uma só,
porque elas são interconectadas, né? Uma acaba influenciando na outra, tecnologia, sociedade, educação. Mas se eu tivesse que escolher uma, até por coisas que eu estou vivendo aqui em casa, eu diria que educação talvez seja uma das que mais vai sofrer impacto. Explico por quê. De novo, né? A educação vai mudar. Então, mas há quanto tempo nós estamos falando que os modelos educacionais atuais estão falidos? Aquele modelo da sala de aula, com as crianças aprendendo, fazendo o que eu chamo de aprender pela nuca, né? Os meninos e as meninas ficam sentados em fila indiana, um olhando para a nuca do outro, tentando aprender alguma coisa. Isso está falido há muito tempo. Só que o que está acontecendo agora é um fenômeno que vai ter um impacto profundo na geração que vai chegar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque eu e você, por exemplo, nós tivemos que aprender a lidar com essas coisas todas que nós estamos usando hoje aqui, né? Tecnologia para estudar à distância, para fazer reunião à distância, internet, todas essas coisas foram surgindo ao longo das nossas vidas. Quando a gente estudava, o natural para a gente era usar papel e caneta. Então, a gente tem até hoje papel e caneta. Eu, por exemplo, estou aqui na minha mesa de trabalho do meu escritório, está aqui, ó, tem um caderno, eu continuo usando papel e caneta para fazer anotações, enfim. Muito bem, minha filha mais nova, Mariana, tem 3 anos e meio. Sabe como é que ela está tendo aula? Pelo Zoom. Exatamente com essa ferramenta que a gente está usando aqui para que eu possa conversar com você no seu programa. Sabe qual é a consequência disso? É que para a Mariana, daqui a pouco, quando ela chegar no ensino formal, né, ensino fundamental, ensino médio, etc., usar esse instrumento para ela vai ser tão natural quanto para a nossa geração foi usar papel e caneta. Ela não vai ter que aprender, porque ela já usa isso com 3 anos e meio. Aí você imagina que tipo de transformação isso vai provocar nas empresas, empreendedores e empreendedoras que de alguma maneira trabalham com educação. Você acha que vai fazer sentido para alguém sair de casa para ir a algum lugar só para ficar ouvindo alguém falando como você me ouviu falando naquele dia em que nós nos conhecemos? Tudo bem que ali, principalmente para os bons oradores, você tem um componente emocional, você tem aquela forma que os bons oradores têm de envolver emocionalmente a plateia. Mas só isso não vai ser suficiente, porque as pessoas, para saírem de casa, elas vão querer ter a percepção de que valeu a pena sair de casa porque ela está tendo uma experiência que ela não teria de outra forma, porque ela está conseguindo trocar com outras pessoas, não só com quem está coordenando o movimento educacional, como o palestrante, o educador, o professor, e a partir dessa interação, o resultado daquilo é rico a tal ponto que faz com que faça valer a pena sair de casa. Então, eu acho que a educação vai ser profundamente impactada por tudo isso. E mais do que isso, eu acho que elas vão desenvolver uma capacidade de cognição privilegiada que vai ser o não linear, que nós fomos, infelizmente, submetidos a isso. Porque a gente está encerrando a segunda década do século XXI, mas a gente continua ensinando, servindo a Revolução Industrial, é uma campa que Sem toca, dúvida. você é julgado por 12 questões que responde mensalmente, a física é separada da educação física, que é separada da química, quando está tudo junto e misturado, né? Quer dizer, tem muitas vantagens, além que você brilhantemente enumerou. E aí eu queria aproveitar que eu estou diante de um especialista, de um pós-doctor em empreendedorismo, que é o Alan Costa, e falar das MEIs. Uma das classes de trabalho que mais vem sofrendo com a crise atualmente é o microempreendedor individual. É um grupo que hoje concentra aí, Alan, me corrija, 10 milhões de brasileiros em torno disso e precisa de criatividade para continuar gerando e construir os seus negócios. Esse programa está completando 11 anos agora, se eu não me engano, Alan, e ele reúne pessoas que precisam garantir uma fonte de renda, pessoas que buscam independência e, junto com crises de mercado de trabalho, tem servido também com ocupação temporária. Então, assim, como é que estão essas pessoas e qual é a saída para elas? Me fala. Eu acho que a tua conta da data está correta, mas porque quando o MEI foi lançado, eu era superintendente do Sebrae do Paraná. Então, eu acompanhei a implantação do programa e foi um programa que, de fato, transformou a vida de milhões de pessoas, né? Que foram trazidas para a formalidade da economia. A gente costumava dizer que as pessoas, antes disso, estavam na marginalidade. E por que marginalidade? Porque estavam à margem da sociedade, né? Não eram pessoas economicamente incluídas, porque estavam informais, etc. Então, vamos tentar lançar um pouco de luz para esses e essas MEIs que estão nos ouvindo nesse momento. Eu acho que os MEIs e as MEIs têm uma grande vantagem sobre empresas um pouco maiores e que já estejam constituídas, que é a possibilidade de se movimentar com muita velocidade.
como é um microempreendedor, uma microempreendedora individual, que no máximo tem 1 ou 2 funcionários, a gente consegue se reposicionar rapidamente e a gente tem que usar isso a nosso favor. Qual é a principal dica que eu teria para dar? Olhe a sua mentalidade nesse momento, como é que você enxerga aquilo que você faz e o valor que você cria. O que eu quero dizer com isso de maneira bastante concreta? Vamos imaginar que você desenvolve qualquer tipo de atividade ou fornece qualquer tipo de produto. Se você ficar apegado à ideia de que aquilo que você sabe fazer está ligado àquele produto especificamente ou àquela atividade especificamente, e por qualquer razão, as mudanças de comportamento pelas quais a sociedade está passando tornarem esse produto ou esse serviço irrelevantes, você vai ter problema. Portanto, a mentalidade não pode estar focada só no produto ou só no serviço. Ela tem que se inverter e sair do seu próprio umbigo para aquilo que você acha muitas vezes que sabe fazer bem e ir lá para o mercado, para olhar para esse público que você atende ou para um público que você não atende e olhar para ele com uma perspectiva assim, cara, essas pessoas estão mudando e estão precisando de coisas que talvez não existiam. O que é que eu posso fazer ou de que forma eu posso me adaptar para entregar isso que essas pessoas querem e me reconfigurar muito rapidamente? Por isso eu disse no começo que é uma questão de mentalidade. Eu vou dar um exemplo muito, até de uma pizzaria aí do Nordeste, que infelizmente eu não me lembro o nome, porque me contaram, eu até conversei com a empreendedora, mas eu não vou me lembrar o nome, que mostra essa questão de reposicionamento de mentalidade. Era uma pizzaria de delivery, só fazia delivery pela internet, vendia pela internet, por telefone, mas era só delivery, não tinha um restaurante para as pessoas irem lá comer a pizza. Muito bem, chegou a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo passou a fazer delivery. Quem já fazia e quem não fazia. Você mesma falou agora há pouco, né? Restaurantes famosos, renomados, fazendo delivery de comida. Consequência, essa empresa passou a enfrentar uma concorrência como nunca antes ela tinha enfrentado. Seu mercado passou a estar muito mais inundado. O que ela parou e pensou? Cara, meu negócio não é entregar pizza. Será que eu não posso transformar alguma coisa aqui para sair da mesmice, do bolo em que está todo mundo para me diferenciar? E o que ela fez? Ela continuou entregando o produto, mas não como pizza. A pessoa agora, nessa pizzaria, ela pode comprar a experiência de brincar de pizzaiolo em casa. Ou seja, a pizzaria entrega a mesma pizza, só que a massa vai crua num bolinho para você abrir numa mesa enfarinhada, o molho vai anexo num potinho, os ingredientes vão ali e você monta a sua pizza em casa. Então, Maia, num momento de pandemia, que está todo mundo preso em casa e que está sem opção de lazer e tal, olha que bacana, hoje à noite eu vou brincar de pizzaiolo com a minha família e nós vamos assar a própria pizza. Percebe? A empresa é a mesma, mas mudou a mentalidade e a forma de entender o valor que ela entrega. Eu acho incrível isso, porque realmente está revendo esses valores todos, né? É você repensar tudo. E antes de encerrar a nossa entrevista, eu tenho uma pergunta para você responder em 30 segundos. Se o Alan Costa tivesse que abrir uma empresa hoje, não estou falando das que você tem, que empresa você abriria e em que segmento, Alan? Eu abriria uma empresa de cibersegurança, que infelizmente é o segmento em que eu já estou, porque eu acredito que isso também é uma outra coisa que vai mudar com a pandemia. As pessoas e as empresas estão percebendo que esse negócio todo digital que a gente usa dominou as nossas vidas. E aí nós estamos cada vez mais expostos com isso e mais suscetíveis a riscos cibernéticos. Eu acho que esse é um dos setores hoje da economia que mais perspectiva tem. E aí você não precisa ser um grande empresário para prestar serviço para grandes empresas, porque isso tem gente fazendo. Mas eu, você, as pessoas que estão nos assistindo, que tem um aparelho como esse aqui na mão, que tem uma capacidade computacional de fazer tudo o que a gente faz, vão precisar de segurança aqui, ó. E aí tem uma grande oportunidade de negócio para quem está nos Boa dica, até porque, só lembrando que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi lançada em 2018, que era para ser implantada agora em agosto, mudou para maio, né, Alan? Mas vai ser implantado agora em outubro, tá? Já revisionaram, pronto. Já voltou para cá. Já voltou, né? Deus, já voltou. Porque, gente, estava muito fácil. E é tipo, o crime cibernético, ele também é um negócio organizadíssimo. Sem dúvida. Porque os caras trabalham com dados que estão aqui, estão em todos os lugares. Enfim. Sem dúvida. Alan... E aí, uma última dica, em 2 segundos, Maia. Sim, claro. Negócios que estejam, de alguma maneira, ligados à experiência das pessoas. As pessoas não querem mais comprar produto como uma pizza. As pessoas querem comprar experiência. E aí, só para a gente imaginar o tipo de oportunidade que vem depois da crise. Lembra que eu falei que as pessoas agora estão em home office? E aí as pessoas que gastam 2 horas por dia no trânsito, 3 horas por dia no trânsito, vão ficar em casa? Sabe o que isso quer dizer? Que essas pessoas vão ter
2 a 3 horas a mais por dia livres que não existiam, percebe? Era o tempo que a pessoa passava no trânsito e ela não vai mais passar. O que ela vai fazer com esse tempo? Consumir experiência. E aí tem um monte de oportunidade. Aí estuda esse teu cliente. Acho que com base no que você tinha de dados dele, dessa persona, da experiência que você já tinha, o que ele está fazendo agora e como que você entrega diferente. E outros negócios vão surgir. E as collabs, né? Trabalhar de modo colaborativo. Chama junto, faz com outra pessoa. Eu acho muito legal isso. Alan, muito obrigada. Eu vou te alugar tanto mais. Foi um prazer. Eu vou te alugar tanto que Use você nem e abuse. imagina. O Alan, olha, ele tem uma coisa que eu acho que é incrível na economia de hoje. Ele conecta a economia digital, né, tudo que ele faz, economia criativa, porque ele é um cara que ele ama a criatividade. Daqui a pouco a gente tem ao vivo, direto de Portugal, o Felipe Zamana, e a gente vai falar sobre isso com ele, sobre se criatividade se ensina. Ele tem a economia de acesso, porque ele é absolutamente acessível. Nós nos tornamos amigos de infância num abraço, queria dizer para vocês. Ele tem a economia do cuidado e a economia da confiança, porque ele fala com muita convicção. E o que ele fala é tudo que ele já roda. Esse cara, apesar de ser novão, mas ele assim, já fez muita coisa na vida, gente. Aí depois a gente vai contar direito a história dele. Ele vai entrar um dia aqui só para falar da história e das experiências dele, que já dá um livro. Aliás, ser um prazer, outros. Alan, querido, muito obrigada. Você está em Curitiba ou em São Paulo agora? Estou em Curitiba, Tá em Curitiba, claro. Todo mundo voltando para casa e ficando quietinho. Não tem jeito. Muito obrigada, parabéns pela figura que você é. Um abraço e obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco, tá bom? Obrigado, um beijo grande. Um beijo grande. Alan Costa, que a gente falei para vocês que a entrevista ia ser incrível, gente, muito legal, né? A gente praticamente fez uma consultoria aqui, né? Deixa eu voltar para o meu espelho aqui. E é bacana conversar com pessoas assim que, já sabem o que está acontecendo no mundo e que já têm muita experiência, porque elas falam realmente com convicção e elas são também inspiradoras acima de tudo, né? Por isso que eu fiz questão de divulgar muito essa entrevista. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, do Meio Norte, depois você vai lá de novo no YouTube, né, dos programas, o Mais, Meio Norte Mais, e você vai ver essa entrevista inteira e você vai poder compartilhar com muita gente. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, produção. Me ajuda aí, produção. Então, você vai soltar aí para mim? Ah, tá. Deixa eu ver aqui, então, o que vocês vão fazer. É isso aqui que você vai mostrar? Não, né? Agora, deixa eu dizer para ela o que ela vai mostrar. Deixa eu ir com o Anderson. Sai do celular, Anderson, vem para mim aqui. Então, fica me gravando com esse teu celular. Esse garoto é incrível porque ele tem 17 anos, ele é um estudante americano, o nome dele é Avi Schiffman. Ele decidiu recusar 8 milhões de dólares, pasmem, cerca de 44 milhões de reais, por esse site que ele criou, que é um site de monitoramento do coronavírus, que é um dos mais populares do mundo. É o ncov2019.live, foi o nome que ele deu. Ele utiliza 100% do tempo livre para atualizar dados do site que monitora a situação global da Covid-19. E aí ele fica, por dia, ele tem aí cerca de 30 milhões de visitantes. A plataforma é atualmente... usa os dados da Organização Mundial de Saúde, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e de sites dos governos em todos os países. E nesse mapa aí que você está vendo, é possível ver onde o surto tem sido mais forte. A porcentagem de mortes, os casos ativos e críticos. Essa oferta milionária foi feita por uma empresa que queria o controle editorial do site e mantê-lo apenas como programador. Manter o Wave, né, o garoto de 17 anos, e eles tinham que colocar anúncios. E aí o Wave disse, opa, vou recusar, porque eu não quero pop-ups arruinando a interface do usuário, que sabe de muitas pessoas, ele falou, que não tem internet rápida o suficiente para suportar anúncios. E o site já rendeu, inclusive, o Prêmio Web, que é o principal prêmio de excelência na internet. E ele se descreve como um aluno terrível, conta que faltou às aulas por 2 semanas para focar na ferramenta. Olha aí a carinha dele. E ele já ficou acordado 50 horas seguidas para atualizar o próprio site. Ele recebeu uma proposta de emprego na Microsoft, entre outras empresas, mas disse que não quer aceitar por enquanto. Ele espera que no futuro a pressão esteja na OMS para fazer ferramentas do tipo que ele fez e não em uma criança aleatória, né?
né? Adorei o aleatória, que é como ele se considera. Essa é uma geração, gente, que é a geração que está mudando as coisas, você entende? O drive deles, o marcador, a referência, a virada de página, não é o financeiro. É o legado, é a mudança de mundo, é a colaboração, um orgulho dessa geração toda que está aí. Você que é parte dela, né, desses jovens. Nossa, a gente está nas mãos de vocês e eu tenho certeza que a gente está em boas mãos. E agora a gente vai para um desfile. Maia, alguma marca fez um desfile? Sim, uma marca incrível. E foi tão incrível essa marca do Congo. Presta atenção, que a Hasper Bazaar mostrou o desfile essa semana no site dela. E aí, em tempos da Covid-19, essa marca, que é a Hanifa do Congo, apresentou sua nova coleção em um desfile totalmente digital, né? E aí, com gentileza, beleza, história, equilíbrio, majestade, força, poder, esperança, né, desse espírito congolês, são algumas das influências que os criadores disseram que usaram para a coleção. As mulheres ou sofreram grandes perdas, eles falam, ou ainda sofrem, a maioria, mas ainda assim reúnem todas as forças, todos os dias, para ter visibilidade. É o que explicou a marca nas redes sociais. Olha que incrível esse desfile de uma marca do Congo, que a Hasper Bazaar fez questão de apoiar e postar e apoiar, assim como a gente. Veja. Né, que a ciência da computação é capaz de trazer para a gente. Maravilhoso, maravilhoso, aplausos. Procura aí, gente, Hanifa, com H, tá? Hanifa é uma marca do Congo que a Hasper Bazaar encontrou, apoia e a gente está divulgando. Computação gráfica, só as roupas desfilando. Esse é o novo consumo, esse já é o mundo, já estava sendo, deu uma acelerada. Agora é assim. E aí as marcas vão ter que repensar esse consumo e como vai ser essa entrega. Porque eu acho que pessoas com dinheiro, com o fosso que a gente tem gigante entre os mais ricos e os mais pobres, e o Brasil é parte disso, sempre vai ter gente com recursos financeiros, com dinheiro, para investir no luxo. Mas o significado do luxo vai ser revisto. Então, são marcas assim que serão apoiadas e que as pessoas vão fazer questão de vestir, porque luxo é apoiar boas causas, que o diga a Hasper Bazaar. Maravilhoso isso, né, gente? Muito bom. Deixa eu falar para vocês, 2020 já tem um lugar na história, né, aí reservado na história do mundo, né? O planeta parou, nós paramos, mas a gente tem várias percepções em relação ao que está acontecendo. E nos primeiros meses do isolamento social, o Fantaspoa Film Festival, no Rio Grande do Sul, lançou um concurso para cineastas do mundo inteiro. E aí eles que tinham que criar suas histórias ligadas à pandemia, é claro, em suas casas, com os recursos que eles tinham, do jeito que era possível. E essa antologia reuniu
15 curta-metragens que são os mais representativos na captura desse momento para a humanidade. E um dos curtas selecionados chama Às Vezes Ela Volta e conta com a participação de uma atriz piauiense, que é a Alessandra Mata. Em junho, ele será apresentado num dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo, o Festival de Cannes, e a gente vai mostrar o trailer do filme para vocês aqui em primeira mão. Vamos ver. O mundo acabou, Pedro. Incrível, né? Pois é. A gente vai para o intervalo comercial. Esse filme você só vai ver em Cannes. E é claro que a gente vai estar na torcida por ele também, na categoria dele. Eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco, nossa collab, direto de Portugal, Felipe Zamana, vai falar sobre o que é ser criativo. Criatividade se ensina na escola? Se ensina em casa? A gente pode ser desafiado num tempo como esse de caos a sermos criativos? Todas as respostas depois do intervalo, ao vivo, direto de Portugal, tá certo? Eu espero você e a gente vai para o intervalo comercial com a trilha lindamente escolhida do Lucas Coimbra. Até já! Cliente Awari ganha prêmios. Já foram mais de 20 mil reais em prêmios distribuídos nos programas Superação Awari e Transformação Awari. A Ana Caroline bateu o recorde e levou premiação máxima no Superação. A resposta da Ana Carolina, valendo 10 mil reais. A primeira participante a levar o prêmio máximo. Será que é ela? Tá correta? Certíssima! Ela também levou o prêmio máximo foi a Adriana Dias, que levou 2 mil reais no programa Transformação Awari. Janaíris Barra participou 2 vezes e levou 1.400 reais. Ana Célia Lopes levou 1.200 reais. E muitas outras pessoas já ganharam dinheiro vivo nos programas Superação e Transformação Awari. Faça como eles, compre na Awari, participe e ganhe você também. Oi Camila, tudo bem? Oi Carla, tudo bem? Ó, tô malhando e tomando Total Vita A a Z com vitaminas e minerais. Me dão muito mais energia e me deixam em forma. Também faço exercícios, tomo Total Vita Mulher. Amiga, Total Vita é uma linha de produtos maravilhosos, que tem tudo que a gente precisa. Total Vita, questão de saúde, questão de vida. Grupo Total. O valor nutritivo e a qualidade dos produtos dependem da eficiência da empacotadora de alimentos. A Rio Maria Alimentos possui todos os adjetivos necessários para que seu produto esteja pronto para ir às prateleiras e seja comercializado de forma adequada. Maquinário de ponta, grande capacidade operacional, pessoal capacitado para garantir o melhor atendimento sempre. Rio Maria Alimentos, mais qualidade em sua mesa. A Pintos disponibilizou acesso online rápido e fácil aos seus carnês. Acesse o link pintos.com.br. Preencha o formulário, clique em entrar
Seus boletos aparecerão na tela do seu dispositivo e podem ser pagos em loterias, bancos, aplicativos ou correspondentes bancários de sua preferência. Pintos, sempre com você. O jornalismo não para. A notícia acontece e você fica sabendo de tudo que é atual na hora. E Eldson Vasconcelos é o líder de audiência junto ao Bom Dia Meio Norte, que começa às 5h30. E falando em audiência, 1h tem o programa Agora. Amadeu Campos tem conteúdo e rapidez na informação, além de liderar o quadro que todo mundo assiste, o Jogo do Poder. Meio Norte, no meio do povo. Se era um novo rumo, se era mar aberto ou deserto profundo, se era um vagar no mundo ou um som que se ouvia, se era tudo de novo ou eu que te queria. E de pensarmos tanto, a gente nem sabia que reluzindo à noite a lua protegia. De volta com Falando Nisso, obrigada pela sua audiência, você internauta, você telespectador, você pode nos assistir pelo YouTube dos programas da Rede Meio Norte, pelo Facebook da Rede Meio Norte, você pode acessar as redes sociais do Falando Nisso MN, que aliás está aqui, ó, esse é o nosso Instagram, mas a gente tem também e-mail, blog, Facebook, tá bom? Olha, durante a semana, a gente já começa a postar o que está vindo por aí, né? A gente já tinha postado a entrevista do Alan, a gente já tinha falado para vocês aqui dos nossos canais, ó. Aqui, ó, mostrar para vocês. Assista ao programa Falando Nisso, tá? Toda segunda, 20 horas, através da página do Facebook e canal do YouTube da Rede Meio Norte. Então, é o Meio Norte, MN+, tá? Esse aqui é o do Face. Tá? E aqui também é o YouTube do Grupo Meio Norte. E aí você também pode acompanhar, tá bom? Você pode ver ao vivo, como você pode ver ao vivo também pelo portal meionorte.com. Você está vendo aí, ó? Você acabou de ver a imagem? Volta lá para o pessoal. Deixa eu falar para o pessoal. Você que está aí no YouTube, é no YouTube que a gente está agora? Obrigada pela audiência, internautas. Está no Face, né? Mas obrigada pela audiência, internautas. Muito bom estar com vocês, tá? Fiquem com a gente e cola nas redes aí da Rede Meio Norte, tá bom? E aí é isso aí que você também pode acompanhar, ó, a entrevista do Zamana, que a gente vai falar já já, o novo papel da criatividade no mundo, né? O nosso abraço virtual do final de semana, todos os conteúdos, né? As nossas enquetes. Tudo isso você tem aqui, ó, no nosso canal do Instagram, tá certo? E agora eu vou direto com o Felipe Zamana. O Felipe é incrível, já está aqui comigo. Oi, Felipe, tudo bem, querido? Tudo bom? Tudo Boa bem, noite, você? obrigada por ter topado participar. Eu conheci o Felipe Zamana. Pois é, eu conheci o Felipe porque eu fui, o ano passado, líder aqui em Teresina, aqui no estado, do Dia Mundial da Criatividade. É um projeto lindo do Lucas Foster, da Project Hub, que conectou vários países. E aí a gente terminou fazendo muitas amizades e o DMC esse ano aconteceu de modo digital lindamente, mas só que eu conheci o Felipe o ano passado, nós nos tornamos amigos digitais e o Felipe ele é professor e pesquisador da criatividade da Universidade Criativa em Porto, lá em Portugal, e ele é também coordenador pedagógico do Dia Mundial da Criatividade. E aí, quando eu vi o Felipe no LinkedIn, em todos os lugares, falando sobre criatividade, eu falei, cara, ser criativo, sem dúvida, é um diferencial, mas criatividade se aprende? Eu vou perguntar para o Felipe sobre isso, porque é a área totalmente em que ele atua, não é isso, Felipe? Bem-vindo, boa noite, querido. Obrigado. É isso mesmo. A criatividade, ela vem ganhando cada vez mais importância e ela foi eleita esse ano pela terceira vez consecutiva uma das maiores competências, né, se não a primeira competência mais importante para o futuro, em uma parceria aí do Fórum Econômico Mundial com uma pesquisa com o LinkedIn, que definiu essa habilidade, essa competência como a mais importante. Só que, infelizmente, a criatividade ainda é considerada, vamos colocar dessa forma, falta de educação.
porque as pessoas pensam sempre assim, criatividade é ótima desde que não mude nada. Né? E isso aconteceu comigo, só para ilustrar um pouquinho essa fala, isso aconteceu comigo aqui em Portugal, quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar para uma empresa e, claro, dada a minha especialidade, eles falaram, não, o que a gente quer é que você seja criativo, você tem total liberdade para propor ideias, para propor coisas novas, a gente está super aberto a isso. Só que, conforme eu fui propondo ideias novas, aconteceu que me mandaram embora, justamente porque eles não queriam ideias novas, eles só queriam alguém que fizesse aquilo que a pessoa que muito provavelmente foi mandada embora antes de mim não fez. Né? E isso é um pouquinho o cenário das empresas, no mercado de trabalho, que a gente quer que as pessoas sejam criativas, mas a gente quer ter o controle do que elas vão fazer. Só que criatividade é você fazer aquilo que ninguém espera que você faça. Né? E, às vezes, o próprio processo criativo é um pouco nebuloso, é um pouco misterioso, né? E aí alguns mitos da criatividade que surgem, justamente por causa disso, que a gente não tem como prever como é esse comportamento criativo. E o pensamento criativo ele ainda está muito formatado no que seria uma produção em escala industrial. Né? A educação, por exemplo, é um ótimo exemplo disso, que a gente tem os formatos pré-definidos de conhecimento, de conteúdo, né? Agora é matemática, depois é português, depois é biologia, e nenhuma delas dialoga uma com a outra. Então, é super formatado em caixinhas, né, que as pessoas gostam de falar. E o mesmo vale para o mundo empresarial. Por quê? Porque a gente tem centenas de processos criativos, né? Então, o mundo empresarial começa a abrir as portas para a criatividade, mas sempre com esse controle do... Né? A gente quer saber o que vocês estão fazendo. Eu acho que essa né? é uma boa dica, inclusive. Aliás, você foi para Portugal, você foi para Lisboa e atualmente você está em Porto. Você fala conosco de Porto agora? Sim, eu vim direto para o Porto, eu não passei por Lisboa. Já está há quanto tempo aí, Felipe? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Hoje você está feliz com os teus processos criativos? Você está confortável? Encontrou um lugar para estar confortável sendo criativo? Porque o que o Felipe está falando, gente, é bom para a gente pensar. Nós amamos os criativos, mas as empresas não criam ambientes com cultura corporativa que receba os criativos. Então, os criativos, geralmente, eles são confundidos com pessoas que são malucas, que gostam de chamar a atenção, Sim. que acham que são donas da verdade, que querem fazer tudo de outro jeito. São pessoas que esperam que a gente seja vencido pelo cansaço, na verdade, né? Mas a gente termina vencendo os outros pelo cansaço deles de não serem criativos, né? Você hoje está confortável onde você está? Está numa universidade, né? Sim. Eu não estou confortável porque, dado o meu espírito da criatividade, minha curiosidade, a gente sempre busca coisas novas, né? A gente sempre busca os novos desafios, novas formas de propor as coisas. E dentro da área da criatividade, o que não falta são desafios. Inclusive né? agora, né? Eu tenho feito uma série... Sim, exatamente. Eu tenho feito uma série só sobre mitos da criatividade, só que eu chamei de mitos recentes, né? Que é o que as pessoas acreditam que é, seguindo um pouco esse padrão do eu preciso entender o que a criatividade é, ela precisa ter um formato pré-estabelecido para eu poder aceitá-la. O que é mito na criatividade? Cita 3 aí, só citando. Olha, citando rapidamente, um dos maiores mitos é que a criatividade é uma habilidade. E ela é uma competência, porque ela envolve uma série de habilidades, atitudes e também de conhecimentos, e não só habilidades. Então, ela é um pouquinho mais complexa que isso. Outro mito muito comum é que a criatividade só serve para solucionar problemas, mais nada. Se não for um problema, não há criatividade, não precisa de criatividade. E é óbvio que a criatividade também vem para solucionar, não solucionar, mas também atender desejos, impulsos ou simplesmente a curiosidade. Né? Então, não precisa efetivamente existir um problema para precisar da criatividade. E o terceiro é que a criatividade é só uma ferramenta, ou seja, eu só preciso aplicar ela numa situação específica e acabou. E não é isso, né? A criatividade ela vai além da ferramenta, quando ela é não só algo que você pode aplicar, mas também um estilo de vida, vamos colocar dessa forma, né? É uma coisa que você tem que incorporar na sua vida, tem que incorporar nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nas suas ferramentas, né? Se você tem um martelo e quer pregar um prego, não tem segredo. Agora, você pode usar o martelo para outras coisas. Então, o martelo é a ferramenta, e a como você vai usar o martelo que é a criatividade.
Né? É Então, incrível isso, é incrível porque assim, que a criatividade se aprende, se pratica, ela pode sim ser desenvolvida, né? E ela também vai muito das referências, né? De quem você é, o que você faz, o que você acredita para você se desbloquear, ter uma disruptura em relação à criatividade, né? Hoje em dia, particularmente, qual é, para a gente encerrar, na tua opinião, o novo papel da criatividade no mundo no momento que a gente está vivendo, Felipe? Olha, eu acho que a gente criou ali uma ideia de que a gente está preparado para tudo. Né? E esse cenário da pandemia, ela veio mostrar para a gente que a gente não está tão preparado assim para as coisas e a gente tem muita dificuldade em se adaptar às situações inesperadas. Então, a criatividade vem para solucionar essa questão. Né? Então, não tem como prever o que vai acontecer. O futuro é sempre incerto. Então, a criatividade ela nos ajuda a nos adaptarmos rapidamente a essas mudanças que a gente não imagina que vai acontecer, como foi o caso agora. O problema, e é um dos meus receios, como é óbvio, é que depois que isso tudo passar, depois dessa pandemia, as pessoas tendem a voltar ao que era antes. Porque, que nem eu falei no começo, criatividade é ótimo desde que não mude nada. Então, acabou a pandemia, volta a fazer exatamente o que a gente fazia antes, porque não precisa mudar, né? Agora, eu acho muito interessante existir uma universidade criativa, né? Existirem disciplinas que falam sobre isso, porque é muito recente, dentro da história do ensino, da educação, a gente falar sobre criatividade. Criatividade dentro dos projetos pedagógicos tinham outros nomes que não necessariamente eram criatividade, né? E hoje a gente tem universidades, universidade criativa. Olha, você é professor e pesquisador de uma universidade criativa e ele é tão criativo que ele diz que não está satisfeito. É verdade. Mas essa questão da educação, só para vocês terem uma ideia, a criatividade é estudada desde 1900, né, com a virada do século, com as ideias de Charles Darwin. E ela só foi oficializada mesmo como campo independente do estudo em 1950. Então, olha o tempo que a gente já estuda a criatividade e ela ainda não foi 100% incorporada, principalmente na educação, onde ela é mais importante, né? Porque se a gente não aprende a desenvolver a nossa criatividade, como é que a gente quer aplicar ela depois em outras situações? E é dando autonomia, que se nas escolas, eu imagino, eu estou falando com um especialista nessa área, mas na escola seria dar autonomia, como eu acho que os CEOs, os diretores, os executivos, os empresários precisam dar autonomia aos seus colaboradores, porque talvez eles vão descobrir muitos criativos aí que até podem salvá-lo dessa roubada que a gente Exatamente. É incrível. Mas a gente tem esses processos criativos estabelecidos, né? Então, esse processo criativo é uma forma também daquele controle. E eu sou um pouquinho contra processos criativos por causa disso, né? Porque ele estipula onde começa e onde termina o processo. E a criatividade não tem muito bem um começo nem um fim, é uma coisa cíclica, né? Você vai fazendo e vai desenvolvendo, vai tendo novas ideias. Né? Claro que tem formas mais eficientes, mas a gente não pode pré-estabelecer que é assim que funciona. Muito bom. Olha, o Felipe Zamani, ele está no LinkedIn, todos esses artigos, ele posta muita coisa lá, você encontra no LinkedIn, mas também nas redes sociais, é só seguir, ele é incrível, eu gosto, ele vai sempre estar por aqui com a gente. Felipe, muito obrigada por ter topado conversar com a gente sobre um assunto tão importante, tão relevante, né? Tão necessário nesse momento. Claro, obrigada. Cada vez mais. Lindo ele, né? Muito bom falar sobre isso, Zamana. É direto de Porto, em Portugal, dessa universidade que é a Universidade Criativa. Aí, gente, a gente está falando de criatividade e eu queria mostrar para vocês. Você viu que a gente está muito focado hoje na questão da criatividade, né? Criatividade para vencer a pandemia, criatividade para poder rodar o negócio. E hoje é o dia do orgulho nerd ou geek. E aí eu estava dizendo que ia dedicar esse programa ao Bernardo Aurélio, dos HQs de Teresina, das histórias em quadrinhos, ao Leno Carvalho, que foi o cara que desenha, né, que cria
para a série da Apple TV, que estreou esse ano, né? A série assinada pelo Steven Spielberg. Ele foi mapeado entre muitos ilustradores do mundo, Leno Carvalho. E aí eu queria mostrar para vocês que a gente fez uma enquete sobre... você é geek, você é nerd, mostra as referências. E aí a gente vai soltar aí para vocês um pouco dessas referências dos nossos internautas que eles mandaram para a gente. Vamos ver? São campeões, Digimon, digitais, Digimon, são campeões, Digimon, digitais. Faça elevar o cosmo no seu coração, todo mal. That's why I live and breathe. I was blowing the kite and it got caught on a nanny. His name is Arthur Dent. He is a 5'8" tall ape descendant, and someone is trying to drive a bypass through his house. Leads to suffering. Muito legal, né? E olha, só para lembrar que há 40 anos, não sei se é coincidência ou não, mas o Pac-Man, quem lembra? Esse jogo super famoso dos jogos, né? Que nasceu em Tóquio. E aí ele está surgindo aí há 40 anos, é a data de aniversário dele. E aí aquele Come Come amarelo fez um sucesso mundial e que virou uma referência. A gente quer soltar um vídeo rapidinho, de 40 segundos, só para fazer essa homenagem nesse dia que é o Dia do Orgulho Nerd e também o Dia do Orgulho Geek. Vamos ver. Há 40 anos nascia uma lenda dos videogames. Surgido em Tóquio, Pac-Man foi reconhecido pelo Guinness Book como o jogo de arcade mais popular de todos os tempos. Parte desse sucesso está na simplicidade. O objetivo é fazer com que o goloso Come Come amarelo elimine obstáculos do caminho e se alimente com o máximo de frutas possível. Conforme relatado em 2010 pelo criador Toru Iwatani, o Pac-Man foi originalmente criado para mulheres e casais. É que a empresa buscava focar o público masculino com o jogo de matar alienígenas Space Invaders, na época um furor no Japão. Mas o sucesso de Pac-Man foi imediato. O jogo se tornou uma das marcas mais conhecidas do mundo, de acordo com os editores, que afirmam ter 90% de notoriedade entre a população. Muito bom, né? Olha, antes da gente chamar o nosso próximo quadro aqui no programa, eu queria dizer para vocês que várias lojas do Cocai Shopping estão com serviço delivery ou atendimento pelo WhatsApp. E tem uma que é a Lily Beauty, tá bom? E ela está fazendo essa entrega, então um bom perfume. Se você estiver precisando, se você quiser dar de presente, os aniversários estão acontecendo, né? As pessoas estão comemorando suas datas, né? De aniversário e presentear é muito bom. Então, garanta um perfume, por exemplo, de presente, né? E aí tem os preços incríveis da Lily Beauty. Você pode pedir pelo WhatsApp, receber em casa, das 10 da manhã às 10 da tarde. Entre em contato através do 9449-5881. É o zap de lá, Lily Beauty, no Cocai Shopping. Eu queria aproveitar também para dizer que em maio agora, a grande parceira do Jornal Meio Norte é a Casa dos Genéricos. Então, medicamentos, produtos naturais, suplementos, perfumaria, tudo com entrega grátis para você fazer a sua assinatura do Jornal Meio Norte. Você ganha na hora um voucher, sabe de quanto? R$250 a Casa dos Genéricos. O telefone é o 2107-3000 ou o zap, né, o WhatsApp pelo 994825617. Não perca tempo. Veja o recado. Zé Pinguelo, eu sei que você lê o Jornal Meio Norte e garante a sua informação diária. Mas você conhece a Casa dos Genéricos? Ora não, Ronaldão. Lá eu nunca de comprar barato.
Isso mesmo, meu amigo. E a novidade é que nesse mês de maio, ela é a grande parceira do Jornal Meio Norte. Medicamentos, produtos naturais, suplementos, perfumaria e muito mais. É só fazer a assinatura anual do Jornal Meio Norte e você ganha na hora um voucher de R$ 250 da Casa dos Genéricos. E o melhor, um serviço exclusivo e gratuito. Você escolhe seus produtos que a Casa dos Genéricos entrega tudo na sua casa. Ligue para 2107-3000 ou pelo WhatsApp 994825617 e não perca tempo. Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Casa dos Genéricos, lugar de comprar barato. E a gente vai mostrar agora no quadro Só na Pandemia Mesmo, que a gente criou aqui para o nosso programa, um vídeo de 50 segundos do BuzzFeed, que ele mostra com esse momento de home office, todo mundo não, algumas pessoas, né, porque a imensa maioria não está fazendo, a gente precisa sempre registrar isso, porque parece que a nossa rotina é a rotina de todo mundo, e não é. Tem muita gente sem trabalho, tem muita gente com problema. Mas nesse caso aqui, ele está se referindo às pessoas das lives, do home office, e aí ele fez um vídeo super divertido. Quem é você numa videoconferência? Vê se você se identifica aí. Bom, essa reunião é super importante, tá? Obrigada por a gente começar E aí, tá travando. Mas eu desenvolvi, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí na tela, mas tá tudo certo. Tá tudo bem estudado, vocês podem conferir aí na planilha. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, vou fazer uma apresentação. Vou colocar todo... Gente, vocês estão me escutando, né? Dani, a gente precisava, super saber a sua opinião sobre isso, mas eu ainda não entendi se você tá aqui ou não. Oi, gente. Desculpa, gente, super concordo com tudo que vocês falaram. Concordo horrores. Nossa, mais uma reunião que podia ter sido um e-mail. Seu microfone tá ligado. Ai, meu Deus. Já aconteceu o que dessas coisas aí com você? Eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente tem o Welcome Tomorrow. O que acontece no mundo da fotografia quando o planeta tem uma pandemia? A gente conta daqui a pouco, até já, e a gente ainda tem a Nadeja, que vai encerrar o nosso programa direto do Reino Unido, uma piauiense que está lá e vai cantar lindamente no encerramento do nosso programa. Até já. Fique com a gente, fique no meio, Meio Norte, no meio do povo. 10 anos depois, ele está de volta à televisão. Um game show de perguntas e respostas que pode te dar até R$10 mil em dinheiro toda semana. Serão 13 perguntas até o prêmio máximo. Programa Superação ao Ar, todo sábado, na Rede Meio Norte. Vocês estão preparados? Programa Superação. Pelo seu bem-estar e para seguir as recomendações da OMS, o Apvida oferece a teleconsulta, um serviço para quem está sentindo algum sintoma da Covid-19. É fácil como aplicativo de mensagem. Você acessa pelo app ou site, não paga nada a mais por isso e tem acesso a consultas médicas 24 horas por dia. Acesse o YouTube do Apvida e veja o passo a passo de como utilizar esse serviço. Aproveite, ele foi pensado para você se consultar na segurança do seu lar. Apvida, todos por todos. Zé Pinguelo, eu sei que você lê o jornal Meio Norte e garante a sua informação diária. Mas você conhece a Casa dos Genéricos? Ora não, Ronaldão. Lá é o lugar de comprar barato.
Isso mesmo, meu amigo. E a novidade é que nesse mês de maio, ela é a grande parceira do Jornal Meio Norte. Medicamentos, produtos naturais, suplementos, perfumaria e muito mais. É só fazer a assinatura anual do Jornal Meio Norte e você ganha na hora um voucher de R$250 da Casa dos Genéricos. E o melhor, um serviço exclusivo e gratuito, você escolhe seus produtos que a Casa dos Genéricos entrega tudo na sua casa. Ligue para 2107-3000 ou pelo WhatsApp 994825617 e não perca tempo. Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Casa dos Genéricos, lugar de comprar barato. Ei, você sabia que o consórcio é o meio mais seguro para você investir o seu dinheiro, mesmo nesse momento tão delicado? É uma ótima forma de poupar o seu dinheiro, com parcelas que cabem no seu bolso. No consórcio Alemanha Veículos, você tem parcelas a partir de R$ 403,59. É isso mesmo! Sem juros, e você ainda participa de sorteios semanais de R$20 mil. Para ajudar você nesse período de pandemia, se você for contemplado até dezembro, o consórcio Alemanha Veículos permite o saque da sua carta de consórcio em dinheiro. Queremos ajudar você. Entre em contato pelo WhatsApp 99411-7819. Estamos com atendimento 100% online. A Carro chegou para ajudar a realizar o seu sonho do carro novo ou seminovo sem você sair de casa. Com segurança e todas as informações para você fazer uma excelente compra. Acesse carro.com.br e aproveite as ofertas. Negócio fechado. Carros em liquidação. Nossa negociação será 100% online. Pesquise e tenha total confiança. Quer mais? Receba o seu carro na sua casa, higienizado com as garantias do Grupo G4R. É muito bom viajar pelo mundo inteiro fazendo shows. Agora, não existe lugar melhor que a casa da gente e aquela comidinha feita com carinho. E na despensa daqui de casa só dá Malu. Fácil de fazer e gostoso de comer. Porque nordestino raiz gosta de cuscuz, feijão e aquela farofinha boa. Os produtos da Malu eu conheço e recomendo. Coloque a Malu na sua casa. Malu Alimentos, mais sabor na sua mesa. Oi Camila, tudo bem? Oi Carla, tudo bem? Ó, tô malhando e tomando Total Vita A a Z com vitaminas e minerais. Me dão muito mais energia e me deixam em forma. Também faço exercícios, tomo Total Vita Mulher. Amiga, Total Vita é uma linha de produtos maravilhosos, que tem tudo que a gente precisa. Total Vita, questão de saúde, questão de vida. Grupo Total. Voltamos com Falando Nisso, nosso último bloco, e a gente vai mostrar no quadro Hard Work que a gente tem, que é sobre trabalho duro, que fala sobre empreendedorismo, com dicas para empreendedores. A gente vai mostrar o administrador e professor do IFP, Wendel Mello. Ele nos fala sobre a criação de alternativa para maximizar resultados e ele dá exemplo como marketplace, né? Os marketplaces são muito utilizados, estão sendo muito utilizados e fala também sobre a importância da gente fazer o registro da própria marca, mesmo em tempos de pandemia. Vamos ver. Estamos aqui hoje para falar um pouco da mudança pela qual todos nós estamos passando.
Então, nesse momento de crise, estado emergencial, pandemia, nossos negócios também precisam se transformar, como todos os especialistas têm dito. Então, é mandatório que estejamos todos no ambiente online, como pudermos. Não precisa ser perfeito, mas é importante que a gente crie alternativas para maximizar os nossos resultados. Nós podemos até continuar no ambiente físico, vendendo lá no varejo, obviamente que com todas as limitações, mas nós precisamos nos transformar para o online. Ou mudarmos de atividade, como a indústria faz em épocas de pandemia, de guerra, de restrições de mobilidade, mas também trabalhando no online. E para isso é preciso que a gente se utilize de ferramentas para tal. Um exemplo que eu dou para vocês hoje são os marketplaces. O que são? São as lojas online. Todas aquelas lojas que a gente usa para buscar itens que a gente queira consumir, hoje a maior parte são marketplaces. Então eles vendem os próprios itens e os itens de terceiros também. Então, para a gente estar nesse ambiente online, mais do que nunca é importante que tenhamos controle das informações do nosso negócio. Controles estatísticos. O que estão comprando, o que estão buscando, quais outros sites estão acessando, quais outros marketplaces estão acessando. Vou dar uns exemplos para vocês de itens que foram impulsionados nesse momento. Itens para casa, decoração, alimentação, saúde, bem-estar, diversão e entretenimento também. Olha só, pet shop, quem diria? Instrumentos musicais para passar o tempo, aprender novas coisas. Na gestão nós temos uma máxima: só se gerencia aquilo que se mede. Então é importante ter essas informações para subsidiar a nossa tomada de decisão. Uma última dica que eu dou para vocês hoje é: registre a sua marca. Cuide do seu patrimônio intangível. Para isso, acesse o site inpi.gov.br. Lá você mesmo pode fazer o registro da sua marca. Não necessariamente você precisa contratar uma consultoria ou um especialista. Basta você querer. É isso, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima. Obrigada, professor Wendel. E agora a gente vai para o quadro Welcome Tomorrow. Hoje a gente vai mostrar nesse quadro, que revela profissionais que estão rodando os seus negócios, as suas profissões, o seu trabalho, mesmo na pandemia, com criatividade. A gente vai trazer o fotógrafo Tibério Hélio, que o Estado conhece, o Brasil também conhece, porque ele nos representa em vários eventos nacionais, e ele vai mostrar para a gente, vai falar como é que ele está rodando o trabalho dele, como é que ele está trabalhando em tempos de pandemia com a criatividade que poucos têm como ele. Vamos ver. E aí, minha querida Maia Veloso, deixa eu me desmontar, porque é assim que nós estamos trabalhando hoje, de máscara, de proteção individual, com todos os cuidados necessários, mas sem deixar de trabalhar. Eu sei que o novo chegou e estou procurando me adaptar da melhor maneira possível. Eu acredito que o álcool em gel vai ser um parceiro diário dos eventos, não é? Então, o que foi que eu fiz no meu negócio? Dispensei a minha equipe, que trabalhava no estúdio. Hoje eles estão trabalhando home office e eu acho que isso vai permanecer, porque as minhas despesas de estúdio diminuíram e a produção continuou a mesma. Então eu creio que isso é um novo que chegou e já mudou para mim. Essa parte de eventos infantis eu estou fazendo em residência, mantendo todos os cuidados necessários, tanto para minha proteção, como para a proteção do meu cliente. E isso é uma coisa diferente, é uma coisa que eu jamais faria, né? Sempre eu trabalhei com assistentes, hoje o meu assistente é um tripé e está dando muito certo, tá? Mediante a tudo, o meu negócio não parou, eu continuo trabalhando. Investi agora num segmento que vai crescer bastante, que eu creio que seja o segmento das lives. Então hoje eu estou preparado para fazer uma live de grande porte, como de aulas, de palestras, de simpósio, de congresso. E é isso aí, minha querida, buscando todo dia estudar, se aperfeiçoar e com olho no futuro.
porque o futuro ele é amanhã, tá bom? Forte abraço e fica com Deus. Só mesmo um cara como o Tibério, com criatividade, com colaboração e com talento, consegue fazer esse trabalho do jeito que ele está fazendo, inspirando outras pessoas na área dele e nos inspirando também a gente investir nas nossas memórias, e fotos são memórias. A gente sabe disso e é importante ter um profissional da qualidade do Tibério com isso. Parabéns, Tibério, pelas ideias, tá bom? Vamos agora, praticamente encerrando o nosso programa, daqui a pouco tem Nadeja, direto do Reino Unido, cantando pra gente as capas que vão nortearam semana, revelam o que aconteceu semana passada e norteiam o que vai rolar na semana. Então, Isto é Dinheiro, onde está o novo emprego? Tá falando aí da maior plataforma corporativa do planeta, que é o LinkedIn, né? Aí a gente tem a Isto é, que país é esse? Brasileiros desobedecem ao isolamento. E aí faz todas as críticas. A Cruzoé está mostrando aí, Bolsonaro mandou investigar o Itzel. É uma matéria exclusiva. Eu achei muito legal essa da Harvard Business Review, que ela está falando que é o nível C, que é mais ágil. Como equilibrar eficiência e inovação, mesmo em tempos difíceis como esse. E aí a gente tem a Carta Capital, impeachment. Políticos e personalidades explicam seu apoio à destituição de Jair Bolsonaro. A gente tem a Veja São Paulo, fura a quarentena, que é motivo no mundo inteiro. Aliás, a capa ali, a gente mostrou semana passada. Ninguém está imune, embora existam alguns casos e estudos preocupantes, está na revista Veja. Crianças e jovens são, sim, pessoas propensas a desenvolver a Covid-19. A gente tem a The Week aí, que é maravilhosa, que traz uma capa sobre a questão da volta às aulas, né? Quando é que as aulas voltam, né? A gente espera saber, mas a resposta é só Deus sabe, só que eles estão assistindo aula. Alguns estão assistindo aula, né? A imensa maioria não, no planeta inteiro. Tem 1,5 bilhão de pessoas sem aula. Aí a New Yorker, o Trump com as cirurgias dele, que impactam no mundo inteiro. De novo o Trump, aí na Business Week, se sentindo um sortudo, ele está fazendo uma aposta política com a economia dos Estados Unidos e talvez com a nossa vida, já que ele impacta o mundo inteiro. A Time está falando da geração pandemia, uma crise global, mudou a vida deles, como é que eles respondem e podem mudar o mundo, né? E aí é uma vida interrompida, e aí está mostrando essa geração pandemia. E para encerrar, a Economist, que traz, aproveite o momento, essa é a chance de abaixar a curva do aquecimento global. Aí a gente tem os livros que a gente sempre diz fica para a próxima, porque o nosso tempo está sempre estourado, mas eu vou encerrar o programa de hoje com uma menina que é um talento, ela é piauiense, mas ela já mora no Reino Unido, né, há algum tempo. Ela nasceu no Nordeste do Brasil, aqui no Piauí, eu acho. Pelo menos ela viveu aqui. E ela seguiu os sonhos e chegou ao Reino Unido através do Centro-Oeste dos Estados Unidos. Ela começou por lá e foi parar no Reino Unido. E aí, absorvendo uma mistura eclética de experiência, a música se transformou num caldeirão de gêneros e mistura pop, indie, funk, country, e ela já cantou em diversos festivais internacionais, e essa semana ela já tem inclusive uma faixa selecionada na semana pela BBC, né, que é super importante mundialmente, e ela encerra o nosso programa de hoje. Obrigada, Nadeja, você vai vir mais vezes aqui. Então, com vocês, encerrando o novo Falando Nisso, ao vivo pela Rede Meio Norte, Nadeja, direto do Reino Unido. Oi, Maia! Oi, Falando Nisso, aqui é a Nadeja, tô falando com vocês diretamente do Reino Unido. Eu trouxe essa música minha, que se chama Tulsa With Me, pra vocês hoje, espero que vocês gostem. Beijo! It's 10 in the morning and we've got places to be. A world through your eyes, it's a world full of color to me. So let's play the music and bridge all the space in between. How it feels.
Eat up your pancakes and pick up your teeth for the road. Normality is something that people work through, so I'm told. The stools of flowers don't do so well in the cold. Ei, você sabia que o consórcio é o meio mais seguro para você investir o seu dinheiro, mesmo nesse momento?